Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. O Véu, de Júlia Lopes de Almeida. Das Memórias de um Estudante. Nas férias desse mesmo ano, decidi visitar a família, meu pai e 2 irmãs, na pequena vila do meu nascimento, em São Paulo. Revoltado pela injustiça dos lentes que me reprovaram no meu 4º ano de medicina, resolvi ir para o mato escrever em sossego contra eles. A vingança seria tremenda. Parti num dia de muito calor, ia indisposto e sonolento. Dando um puxão ao meu boné para os olhos, dispunha-me a adormecer quando vi sentarem-se na minha frente 2 senhoras. Uma era alta, a outra baixa. Uma esbelta, a outra atarracada. A baixa levava sobre o vestido de merinó preto um guardapó de linho com reversos de cor, chapéu de palha havana e luvas de meia pardas. Era a mulher de uns 40 e poucos anos, morena, luzidia e de lunetas de aro, tipo vulgar, burguês. A esbelta trajava com elegância um vestido simples de riscadinho cinzento, sem folhos nem fitas, guarnecidos de pospontos, com um casaco justo que lhe denunciava a formosa linha do corpo, e um colarinho à inglesa, muito unido ao pescoço. Chapéu do mesmo tom, que pareceria mais um chapéu de homem se não lhe tivessem pespegado na frente uma grande ave de asas abertas. Desço a estas minudências de toilette porque elas constituíram logo para mim um ponto de estudo. A maneira de vestir indica fatalmente a maneira de pensar de uma mulher. E entre aquelas duas, que abismo, que extraordinária diferença! Era caso realmente para meditação. Eu observava ora uma, ora outra. As luvas de meia de algodão pardas da baixa faziam-me adivinhar mãos curtas, grossas, ágeis, afeitas à vassoura, à agulha, calejadas de tesoura, marcadas por queimaduras de cauda ou água a ferver. As luvas de pelica da alta, justas e bem abotoadas, faziam-me sonhar com umas finas mãos muito macias e brancas, acostumadas a correr pelo teclado de um piano de Erard, a folhear os livros de Bourget ou dos Goncourt, e a acariciar um angorá de preço no aconchego tépido de um divã de seda. Os sapatos de entrada baixa da gorda, mostrando-lhe as meias cruas, engelhadas nos tornozelos grossos, faziam declarações terrivelmente indiscretas. Que aqueles pés tinham calos e unhas encravadas, que se punham assim à vontade pela obrigação de longas caminhadas enfadonhas e cansativas. As botinas de pelica da outra, lustrosas e estreitas, diziam o contrário. Estavam ali dentro pés mimosos, acetinados, habituados à valsa e à fábrica Ferry. Na larga cara da morena, úmida de suor e salpicada do carvão da máquina, li como num livro aberto. Atividade, despretensão, pouca inteligência e uma pontazinha de gênio. Na cara da companheira que não pude ler nada, levava encoberta por um largo véu claro que passava e repassava em torno da cabeça, escondendo-lhe totalmente as feições. Era clara, loira, trigueira, rosada ou pálida. Não o podia eu então saber. Devia ser loira, que é o tipo requintadamente aristocrático, aquela singularidade mesmo de um véu tão espesso, coisa perfeitamente explicável numa viagem em trem de ferro em tempo de seca e de pó, contribuiu para tornar mais curiosa e interessante a figura patrícia daquela senhora. Eu estudava, e à proporção que a estudava, ia me apaixonando. Ah, não se riam! Que diabo há de fazer um rapaz de 19 anos durante um dia inteiro de viagem, quando o acaso lhe atira para diante dos olhos uma estampa tão sedutora? Apaixonei-me sim, mas não foi também tão subitamente como à primeira vista pode parecer. Fui me apaixonando minuto a minuto, lentamente, primeiro pelos pezinhos, depois pelas mãos, depois pela distinção do porte e finalmente pelo rosto que eu não via, o que não obstava a que soubesse de uma brancura de leite e rosas, iluminado por um par de olhos rasgados, úmidos, prometedores de inefáveis doçuras. E assim como eu percebera o caráter da outra pela cara, percebi pelo conjunto gracioso desta o seu gênio também. Era recatada, tímida, honesta, altiva, indolente, tanto quanto o exigisse a sua alta posição na sociedade. Rica e solteira. Encobria-se assim, e já eu fazia as minhas conjecturas, porque, viajando sem o pai, acanhava-se de dar a conhecer a toda a gente, evitando comentários.
Uma prudência louvável. Seria casada? Também podia ser. O papel de pai identificava-se com o de marido, sem que por isso o dela sofresse alterações. Irmã ou filha da outra que não era, isso jurava eu. O meu olhar fixava-se por tal forma na sua gentilíssima figura que ela principiava a inquietar-se. Sou um grosseiro, dizia eu de mim para mim, mas não conseguia desviar a vista. Ali mesmo formei logo tenção de escrever um livro a que poria o título As Mulheres. Livro esquisito, original, farfalhante como as sedas de Lyon. Era essa desconhecida quem me suscitava tão boa ideia. Abençoada fosse ela. Propunha-me, julgava-me habilitado para isso, a descrever os caráteres das mulheres que eu, daí por diante, encontrasse só pelas suas manifestações exteriores. Na missa, no baile, em casa, no teatro, na maneira de ajoelhar, de abrir o livro, de dançar, de mover o leque, de receber uma visita ou de assistir a um drama, julgava eu, ainda inexperiente das suas dissimulações, que as poderia definir clara e positivamente, estampando-as depois com todos os cambiantes nas páginas do meu volume. Seria dedicado meu trabalho à bela e misteriosa companheira de viagem, de quem então eu já deveria saber o nome. O nome? Como se chamaria ela? E andei à procura de um nome de mulher loira. Laura, Matilde, Alice, Lúcia, Aurora. Entretanto, chegamos a São Paulo. Anoitecia. Os lampiões de gás espalhavam pontinhos de ouro pela cidade. Acabava-se o meu romance, tristemente. Não me podia resignar a isso. E, apanhando à pressa a minha mala, acompanhei as duas senhoras através da garra. Um sujeito aproximou-se delas e, curvando-se diante da mais alta, recebeu algumas ordens, rapidamente. Depois acompanhou-as à rua, abriu a portinhola de um carro particular e voltou. Elas partiram, e eu, numa resolução digna dos meus 19 anos, acompanhei-as no outro carro, até vê-las entrar numa casa apalaçada ao lado de um jardim. A minha vila que me perdoe, e que me perdoe a minha família, e que se regozijem os meus lentes ameaçados. Esqueci-os e instalei-me por largos dias no grande hotel. As manhãs e as tardes gastava-as ou em passeio diante daquela grande casa, sempre fechada, misteriosa como o véu, aristocrática como a dama. Por fim, num desespero de namorado infeliz, encostava-me à grade e ficava horas esquecidas olhando para dentro, sem medo de me tornar suspeito para a criadagem ou para a polícia, a ver cair lentamente, como lágrimas de sangue, as pétalas carnudas das camélias vermelhas. Tanto maior era a obstinação daquela senhora em se não mostrar, quanto mais veemente era o meu desejo de a ver. Passados não sei quantos dias, lobriguei numa manhã a companheira de viagem, a gorda, a sacudir um tapete numa janela. Cumprimentei-a, sorri-me, fiquei atrapalhado, com vontade de perguntar alguma coisa, mas evitando praticar semelhante asneira. Ela compreendeu-me de certo, porque teve a amabilidade de convidar-me para descansar. A senhora baronesa ainda está recolhida, disse com malícia. Mas isso não o priva de entrar e tomar uma canequinha de café. Recusei e segui. Para encurtar razões, escrevi um dia à baronesa e mandei-lhe a carta. Nessa tarde, recebi um cartão dela consentindo que eu lhe fosse beijar a mão. Entrei na sua casa, transportado de júbilo e já com o prólogo do meu livro feito para lhe mostrar. Nessa parte da minha obra, escrita em noites de febre um tanto romanesca, pusera eu, entre muitos adjetivos e frases modernas perfeitamente desconexas, num estilo à la diable, toda a minha alma e aspiração de glória. Tinha antíteses medonhas, quadros terríveis em que a dúvida se divertia a queimar um pobre coração, revolvendo-o nas chamas de um amor intensíssimo. E por sobre isso tudo, uns salpicos de opoponax, que era o aroma em voga, e uns sonhos ideais, cheio de coisas mansas e doces melancolias, com que eu contava apossar-me do coração da bela baronesa. E era só imaginar o brilho dos seus olhos lânguidos quando me dissesse entusiasmada e feliz: como é belo! Fizeram-me esperar numa sala em que ocupava a principal parede um barbaças condecorado. Estava ali havia uns bons 10 minutos, quando um criado veio dizer-me que a senhora baronesa rogava-me o obséquio de ir ter com ela a uma outra sala. Fui. Estava de pé e veio receber-me sorrindo com tristeza, e talvez também com um pouco de ironia.
Ai de mim, por que tirar a ela o longo véu piedoso? Era velha a baronesa, velha e feia, mas bem velha e bem feia. Fiquei atônito, tendo a estupidez de deixar transparecer na fisionomia a minha amarga decepção. E ela, para vingar-se daquele imperdoável movimento, deixou-me logo cair no ouvido estas palavras agudas como punhais. Meu menino, não se canse jamais em seguir as mulheres que usarem véus muito espessos. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com